Estamos começando mais um Café Bom Dia e hoje nós te faremos companhia para levar até você as principais informações do seu dia. Aqui comigo, então, estou com o jornalista Leandro Zanotto e também com a Daniele Marek. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos aqui para mais um dia, mais uma quarta-feira. Bom dia, Tayane. Bom dia a todos que nos acompanham no Café Bom Dia nessa manhã. Bom dia, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia o pessoal que está acompanhando a gente hoje cedinho aqui pelas primeiras informações do seu dia. Bom, e agora a gente já começa falando de segurança, né? Nós temos aqui a primeira informação do portal AU Online. 3 homens são presos por arremesso de objetos para dentro do presídio estadual de Erechim. Foram localizados no telhado da casa prisional 3 pacotes contendo 3 aparelhos celulares e um carregador celular. Na verdade, uma cena já comum aqui, né, pessoal? Que a gente sempre temos objetos que são arremessados, né, no presídio estadual. Então, mais uma vez aí. Muito bem. Olha, você que nos acompanha, são 8 horas mais 31 minutos. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas plataformas do Grupo Bom Dia na internet, no Facebook. Você também acompanha aí em podcast no YouTube a partir das 9 horas da manhã esse programa. E o destaque de hoje, nacional, é os aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo terão um reajuste de 5,45%. Olha, os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo terão esse reajuste neste ano. No ano passado, o reajuste tinha sido 4,48%. Com isso, o teto do INSS, o valor máximo pago pelo Instituto, deve subir aí de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. Então, uma boa notícia aí para os aposentados neste início de quarta-feira, um aumento de 5,45% nas aposentadorias, no valor pago da aposentadoria, para quem ganha mais de um salário mínimo. Dani. O CTG Galpão Campeiro empossa nova patronagem. Essa matéria foi feita pela nossa jornalista Amanda Mendes e está na edição impressa e digital do jornal Bom Dia. Com 68 anos de história, um dos mais antigos centros de tradições gaúchas de Erechim, o CTG Galpão Campeiro está pela primeira vez sob o comando de uma mulher. Neuride Menoso assume como patroa da entidade para a gestão deste ano. Muito bem. E olha só, ontem, pessoal, o 13º BPM aqui de Erechim recebeu novos equipamentos. A entrega foi acompanhada do vice-prefeito aqui de Erechim, o Flávio Tirello, e o valor total dos equipamentos foi de R$ 98.715,22. Ainda está em andamento os processos administrativos para serem conseguidos mais alguns equipamentos, como a aquisição de 6 fuzis, né, no valor de R$ 48.804. Então, mais uma notícia boa aqui para Erechim, né? Tudo bem, são 8 horas mais 34 minutos. Você pode participar do nosso programa deixando o seu comentário, compartilhando. Participe conosco aqui na nossa transmissão. Bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo a partir de agora. Olha, a notícia do âmbito nacional: morreu hoje o prefeito eleito lá de Goiânia, que estava licenciado, o Maquito Vilela. O político lutava contra uma infecção de bactéria e fungos nos pulmões após se recusar a se recuperar da Covid-19. Ele estava há mais de 80 dias em uma UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Maquito Vilela ficou muito conhecido no país nas eleições do ano passado, porque ele foi eleito, né, no segundo turno, na capital de Goiânia, na UTI, lutando contra o Covid-19. Né? Então, aí ele acabou também tomando posse lá no hospital, né, recebeu a posse, mas não chegou a assumir oficialmente como prefeito, acabou falecendo aí nesse dia 13 de janeiro, o prefeito eleito, né, novo prefeito lá de Goiânia, o Maquito Vilela. Infelizmente, né, Leandro? Agora 8 horas e 35 minutos e agora a gente fala um pouco de economia em âmbito nacional. Quem nasceu em junho já pode sacar o auxílio emergencial a partir de hoje. Então, quem está recebendo o auxílio a partir de hoje já pode se dirigir aos bancos da Caixa e sacar o seu benefício. São cerca de 3,4 milhões de beneficiários
que vão estar recebendo neste mês, né, a última parcela do benefício, a partir desta quarta-feira 13. Muito bem. Daniele. Leandro e Thay, a gente estava já comentando sobre a Covid-19 e o G1 fez uma matéria ontem falando sobre isso, onde ele destaca que os profissionais da linha de frente contra o Covid, eles desabafam que eles estão esgotados e que as festas são uma falta de respeito. Eles também se queixam de que as pessoas só acreditam na gravidade da doença quando os mortos são da família. Só em Minas Gerais, quase 800 profissionais da saúde morreram por complicações do Covid até ao dia de ontem. Então, a gente falava sobre o Covid e sobre como isso está gerando bastante comentários, mas os profissionais que estão na linha de frente são quem está mais sofrendo nesses últimos tempos, né? É verdade. Está bem complicado mesmo esse trabalho dos hospitais agora. Nós tivemos um aumento muito grande, né? Ontem, principalmente aqui em Erechim, passou de 60 para mais de 100 novos casos, né, em apenas um dia. É o reflexo aí do ano novo e, sem dúvida, os profissionais da saúde vão ter muito trabalho. Taiane do Carmo. E falando a respeito dos casos, a gente tem a informação que agora o comitê ele já está fazendo uma análise, né, de como que vai organizar essa questão agora da vacina que está chegando aqui para o Brasil, né, para o estado, para a nossa região. Então, ontem o pessoal se reuniu para tratar desses vários assuntos, como a cogestão, o boletim regional, como é que vai ser a imunização, os procedimentos e entre outros assuntos, né? Então o pessoal já está se reunindo aqui em Erechim para ver como é que vão organizar, né, pessoal, a questão da vacinação, porque primeiro vai ser os idosos, né? Depois ali os profissionais de saúde e depois conforme o grupo de risco, né? Conforme os mais assim que precisam vão ser imunizados. Muito bem, são 8 horas mais 37 minutos. Essa questão da quantidade de vacinação, né? Até o ministro Eduardo Pazuello da Saúde se manifestou sobre isso nessa semana, falou que uma dose já seria suficiente aí, né, para imunizar parte da população, né? Sendo que os cientistas falam que são 2 doses, né, a necessidade, mas a gente vê o quanto isso é um sinal de que está atrasado, né? Essa campanha de vacinação já devia ter começado e a previsão é no final desse mês. Dani, você tem mais... E falando sobre isso, Leandro, os outros países, né, os países assim, europeus que estão fazendo já a vacinação, eles já estão fazendo a segunda dose. Então a gente está super atrasado, a gente não começou nem a fazer a primeira, ainda não chegou nos estados aqui brasileiros essa vacina, e nos outros lugares eles já estão fazendo a segunda vacina. Então realmente a gente está um passo atrás na corrida contra o Covid-19. Vamos mudar de assunto, vamos falar da nossa região novamente, mas agora vamos falar de economia. Olha, a capa do jornal Bom Dia desta quarta-feira destaca 69,76 milhões de reais em caixa e alguns asteriscos. Esse é o valor que a Prefeitura de Erechim tem disponível. Olha, os repasses do governo federal por conta da Covid fizeram o orçamento ser superior ao projetado, que era de 20,74 milhões, e muitos serviços e obras contratadas na gestão passada serão pagas agora em 2021. Parte dos valores são recursos livres e outros já vinculados. É notícia na página 2, a coluna Pente Fino do Rodrigo Finati. Você que tem o seu jornal Bom Dia na banca, em casa, você já pode acompanhar a partir de agora. São 8h39. E outra notícia também sobre economia é que o gás de cozinha está subindo ainda mais, né? Subiu mais que o dobro do ano passado, e isso está afetando cada vez mais as famílias de baixa renda, né? A informação é do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi divulgado ontem, e também do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eles afirmam que quem mais está sofrendo com isso são as famílias de baixa renda, que utilizam mais o gás de cozinha, né, e infelizmente está cada vez mais subindo o preço. Tu sabe que eu estava acompanhando agora, vindo para cá, e eu estava escutando o noticiário do rádio, e daí me chamava a atenção essa informação, porque a previsão dos especialistas em economia é que até o fim de 2021 o preço do gás de cozinha vai atingir o valor de R$200. É impressionante esse valor. Há poucos dias saiu um dado
que até o Natan Bretebac, nosso colega, no ano passado, já tinha trabalhado essa matéria e foi reafirmado do número da pobreza aqui na nossa região, que tem famílias que vivem com R$ 89 por mês. Né? R$ 89 é o salário dessas famílias. Se eu não me engano, cerca de 5 mil famílias aí eram dados aqui aproximadamente aqui em Erechim no ano passado. E tu pensa, o gás, só o gás de cozinha é R$ 200, né? Então, o quanto isso está inflacionando, né? É o preço das coisas que a gente sempre fala, né? Lá em 94, quando surgiu o real, você comprava com R$ 100, hoje o que você precisa para comprar R$ 500, né? Então, é 5 vezes mais o valor desvalorizado, né? O do dinheiro hoje. E a dona de casa, a gente acaba pagando essa conta, né, Dani? Não, Leandro, e a gente vê isso na pele, na realidade, né? Indo no mercado hoje, em qualquer estabelecimento, se tu não tiver um pouquinho a mais, tu já não compra o necessário que tu tem para passar pelo menos a noite ou a semana, né? O dinheiro hoje ele está muito desvalorizado, os preços estão cada vez mais altos em relação à comida, que é o principal, a gente não tem o que fazer, não temos como não viver, mas cada vez mais caro. E é uma tristeza quando a gente vê pessoas que realmente acabam vivendo numa margem extremamente baixa e se deparando com esses aumentos absurdos. É um dado para a gente levantar e trazer para o poder público também conseguir dar uma analisada em relação a isso, né? Isso aí, 8h42. E agora a gente confere como fica o tempo nesta quarta-feira. Nós teremos o predomínio do sol, apenas com pouca variação de nuvens, mínima de 18, máxima de 28 graus. A previsão é que não tenha chuva, mas hoje está meio nublado, então talvez, né, pode ser que essa chuva venha. E agora, nós falando um pouquinho sobre a notícia em âmbito nacional, o Bolsonaro sancionou a lei do programa Casa Verde e Amarela. É um programa que vai vir depois, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, né? De acordo com os dados, é um programa bem parecido com Minha Casa Minha Vida, com algumas alterações, né? Ele foi lançado ano passado e agora, ontem, nesta terça-feira, o presidente já está dando andamento, né, para que esse programa já esteja em vigor, já atendendo as famílias, né, até a renda de R$ 7 mil. Muito bem. Vamos seguindo, acompanhando com as informações para você que está ligado com a gente. Agora eu vou trazer uma outra matéria que está chamando a atenção em âmbito nacional aí, que a gente faz refletir, né, sobre realmente a importância que o ser humano dá pro outro, né? Olha, em Santa Catarina, um bebê foi esquecido pelos pais em um carrinho de um supermercado. A criança foi encontrada por pessoas que passavam pelo estacionamento do estacionamento comercial do estabelecimento, que fica lá em Lages. Olha, o bebê de 4 meses foi esquecido pelos pais dentro de um carrinho de supermercado lá em Lages, na Serra Catarinense. Ele foi encontrado por essas pessoas na tarde da última segunda-feira, dia 11. Os seguranças do local e a polícia militar foram acionados. Várias imagens, inclusive um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o bebê sozinho em uma cadeira acoplada ao carrinho. Quando a PM chegou ao local, os pais da criança já haviam retornado. Eles confirmaram à polícia que esqueceram o bebê, mas quando sentiram a ausência dele, voltaram imediatamente ao local. Como é que uma pessoa consegue esquecer o próprio filho? Me diga uma situação dessa em Tayane do Carmo. Olha, é complicado, só que não é um caso assim tão incomum, né? A gente acompanhando as notícias, a gente vê que vários pais acabam deixando os filhos no banco de trás ou perdem a criança dentro do supermercado, principalmente em lugares, às vezes, que tem um pouco de aglomeração. Então, todo cuidado é necessário, porque a gente percebe também, né, Leandro, o sumiço de muitas crianças, né, desaparecidas, principalmente as menores, né, de 3 anos, 4, então tem que ter atenção redobrada. Nesse caso aí, para mim, é pura irresponsabilidade mesmo. É irresponsabilidade porque não é só o esquecimento, né? É irresponsabilidade mesmo. Uma criança de 4 meses, se você tem um filho, você tem que cuidar dele. Ele não pediu para vir ao mundo, né? E daí, acabar esquecendo uma criança, eu não entendo como é que isso acontece. Você tem mais informações para a gente aí, Dani? Tenho sim, Leandro. Ontem, a rede social do YouTube, Facebook e Twitter declararam que baniram o presidente dos Estados Unidos,
todas as contas do Facebook que envolvem o Trump foram excluídas e sem pedido de retorno. As alegações foram de que os perfis do então presidente traziam conotações de conteúdos que incitavam a violência. E eles, né, em conversa conjunta, as redes sociais acharam por menor estar excluindo das redes sociais o presidente, que é somente o presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências. Agora, imagina como que não deve estar se sentindo sem acesso às informações ou até às redes sociais. É complicado, né? Principalmente depois daquela situação que houve no Capitólio, né? Agora tem a prestes à posse dos Estados Unidos, né? Realmente aí uma medida que até então nunca parecia ser necessária, né? Porque é um presidente, alguém que tem uma responsabilidade com o país, aí ter que ser expulso de uma rede social por causa das opiniões, né? Que muitas vezes levam informações falsas.Essa é a pior parte. Eu acho que não é o problema tu dar a tua opinião sobre o assunto, mas é quando tu faz uma afirmação falsa, quando está tudo sendo comprovado que aquilo, né, tá errado, aí você acaba levando a informação falsa e isso é a pior parte. E hoje em dia, né, Leandro, as redes sociais, elas têm uma influência muito grande, né? A gente pode dizer que nos últimos 10 anos, muita gente usa as redes sociais para informar. E também os veículos de comunicação já acabaram migrando, né, para as redes sociais para conseguir facilitar essa informação para o público. Então, elas têm hoje em dia, quase tudo na internet, é quase tudo na rede social. Mas a gente tem que ter o cuidado também de saber separar aquilo que realmente é a notícia, pesquisar a fonte, ver aquilo que é fake news, né? E falando em notícia falsa, a gente tem a Agência Brasil publicou que a Anvisa está alertando para venda, alertando a população para tomar cuidado com a venda de vacinas falsas na internet. Então, a vacina ainda, os processos nem começaram ainda aqui no Brasil e já tem pessoas, já foi apurado informações de que existem pessoas que estão já vendendo a vacina contra a Covid-19. Então, aí a Anvisa está fazendo alerta para as pessoas tomar cuidado com isso, né, pessoal? Não compre essa vacina que tem marca chinesa, né, fabricada, distribuída pelo Paraguai, mas nem se sabe o que pode ter isso daí. Mas não é a vacina do Covid. Cuidado com o que o pessoal oferece por aí, né, gente? Principalmente agora, nesse momento do WhatsApp, né, Tayane? Todo mundo acredita no que vem por aí, né? Dani, você tem mais informações? Tenho sim, Leandro. Falando sobre educação agora em âmbito nacional, o Enem 2019, os locais das provas já foram divulgadas ontem, na tarde de terça-feira. O INEP divulga o cartão de confirmação da inscrição, que também traz o número de identificação, data e horário da aplicação do exame. Ele pode ser acessado na página do participante no site do Enem. Então, para o pessoal que vai estar fazendo a prova, eles já podem conferir todos os dados sobre o lugar, sobre as informações também que a gente vem trazendo, sobre o distanciamento. Todas essas informações a gente encontra lá na área do participante pelo site do Enem. Muito bem, também está lá em jornalbomdia.com.br as primeiras informações do seu dia e no jornal impresso de hoje, destaque de Erechim, que a Aurora investe já 19 milhões de reais para o conforto de seus trabalhadores. Olha, a cooperativa Central Aurora Alimentos, que é o terceiro grupo agroindustrial de carnes do país, entrega no próximo dia 20 um conjunto de obras e melhorias na unidade de abate e processamento de aves aqui em Erechim, voltadas para o conforto e o bem-estar dos seus trabalhadores. As obras iniciaram em janeiro do ano passado. O novo prédio, que abriga os novos setores, tem uma área total construída de 3.270 metros quadrados e um investimento superior a 19 milhões de reais e onde serão beneficiados 1.456 empregados dos frigoríficos Aurora aqui em Erechim, né? Principalmente aquela mudança que eles eram lá no antigo prédio. Me ajuda ali nas Três Vendas, ali onde é que é da prefeitura, que foi alugado, a Aurora utiliza lá para os funcionários, né? Foi comprado lá aquela área pela prefeitura, então a Aurora vai retirar os seus funcionários, eles utilizavam lá, né, e lá deve passar a ser a Secretaria de Educação, pelo menos, informação aí nessa semana que também foi divulgada pelo governo Paulo Pollis aqui de Erechim. 8h50, temos 10 minutos ainda de notícias, Tayane.
E para quem gosta de esporte, principalmente de vôlei, eu particularmente amo, né? A Copa do Brasil masculina vai começar o campeonato nesta quarta-feira, então dia 13, e a feminina começa os jogos no dia 19. Então, assim, 4 dos 8 melhores times abrem as disputas com as partidas de quartas de final. Os confrontos de hoje serão vôlei Renata contra vôlei Itapenitinga, às 7h30 no horário de Brasília, e Minas Tênis Clube contra Azulim, gabarito Uberlândia, às 7 horas. Então, para quem gosta do vôlei, começa hoje, então, o masculino e dia 19, o feminino. E olha, ontem nós tivemos a decisão da Copa Libertadores da América, para ver quem vai para a final, entre Palmeiras e River. O Palmeiras tinha a possibilidade aí de vencer de até 2-0, né? Na verdade, podia 3-0, ele ia para os pênaltis. E, na verdade, o River, né, tinha que vencer aí acima de 4 gols, tinha que fazer uma goleada, e o River quase conseguiu, mas o Palmeiras se classificou. Destaque é que o Palmeiras está na final da Copa Libertadores e também na final da Copa do Brasil. E na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, vai enfrentar o Grêmio lá no Allianz Parque. E o técnico Renato Portaluppi destacou no final dessa terça-feira, que a escalação do Grêmio, que o Renato está quase pronto aí para enfrentar o Palmeiras. E o zagueiro Pedro Jeromel deve ser aí uma das perguntas se vai entrar em campo ou não, porque ele se recupera de uma lesão e não participou do trabalho nessa terça-feira, Dani. Falando de esporte, Leandro, e até eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso. O Rio de Janeiro liberou ontem, através do portal do Zero Hora, trazendo a informação, a volta do público aos estádios. O prefeito Paes afirma que irá vetar a decisão. Então, temos ali um pessoal que gosta de esporte, que estava ansioso por essa volta aos estádios, que gosta de assistir os jogos direto do estádio. Já tem uma primeira cidade aí liberando, com medidas, claro, restritivas, e as pessoas também não estão na sua capacidade máxima, mas retornando os torcedores aos estádios. É complicado, né? Na minha opinião, essa questão dos estádios de futebol, né? Tudo já está retornando, né? Tudo está voltando, né? Mas eu acho que ainda não é hora de voltar, né? Então, porque o que acontece? Não é só o estádio, né? Essas pessoas vão pegar ônibus, né? Essas pessoas vão acabar indo em outros locais após o jogo, né? Então, talvez elas não vão se aglomerar no estádio, mas vão se aglomerar fora, né? Então, é o seguinte, será que a saúde, né, a área da saúde está preparada para receber um número maior de pessoas, né? Quando se está preparada, tudo bem. Pode se liberar um pouco mais, pode se fazer um pouco mais. Olha, o problema vai ser quando não tem mais vaga na UTI. E a gente já está vendo isso em Manaus, já está vendo isso em alguns lugares em São Paulo, já no próprio Rio de Janeiro já tem isso, de pessoas que precisam viajar aí de uma cidade para outra, ficam aguardando internações, hospitais superlotados, né? E quanto mais gente pegando esse tal de coronavírus, mais a rede de saúde sofre. Então, são coisas que lá na ponta, né, que vão gerar um efeito praticamente dominó na rede de saúde, né, Tayane? Na verdade é uma questão bem complicada, assim, porque tem opiniões bem diferentes, digamos assim, né? E a questão dos estádios é o tempo que o torcedor passa ali também. Então, a gente acompanha algumas reuniões que são rápidas, que mantêm o distanciamento, utilizam a máscara, fazem a higienização das mãos, mas no estádio é um tempo grande, né, digamos assim, para as pessoas ficarem ali acumuladas. Então, é complicado agora fazer essa aglomeração numa quantidade muito grande de pessoas para assistir os jogos, né? Então, assim, na minha opinião, acredito que não deveria voltar ainda, até porque a gente tem hoje em dia muita tecnologia que a gente consegue acompanhar os jogos de outras formas, pela TV, pela internet, no YouTube. Então, este momento, na minha opinião, não seria o ideal voltar. Muito bem, são 8 horas mais 55 minutos. Eu tenho uma notícia de segurança pública, destaque aqui agora para a nossa região norte do estado. Olha, a polícia está investigando, juntamente com o Ministério Público, o envolvimento de um prefeito e vice nas eleições de Sarandi e de uma facção criminosa
Olha só, indícios do envolvimento de uma facção criminosa com eleição para prefeito do município de Sarandi, no noroeste aqui do Rio Grande do Sul, levou o Ministério Público a ingressar ainda em dezembro do ano passado com uma ação de investigação judicial eleitoral contra a chapa que venceu as eleições. O prefeito Newton de Bastiani e o vice Reinaldo Nicola, ambos do PDT. As informações foram divulgadas hoje pelo portal Gaúcha ZH. As investigações começaram quando, em 4 de novembro do ano passado, a polícia abordou os tripulantes de um Audi. O motorista não tinha habilitação, mas o que despertou suspeita dos policiais foi a postura do passageiro que tentava quebrar o próprio telefone celular. Autorizada pela Justiça, uma varredura no aparelho revelou indícios que demonstrariam envolvimento de uma facção criminosa com a eleição para prefeito do município de 25 mil habitantes. A Justiça de Sarandi recebeu a investigação no inicial do Ministério Público e pediu a abertura do processo e mandou citar os 4 réus para a apresentação da defesa prévia. Durante a investigação, Nicola, que é citado como interlocutor frequente da chapa, junto com Gilberto e Guilherme, inequivocada a devolução de ambos a Nicola. É o destaque, a reportagem aí, nesse momento que a polícia investiga. Então, a participação de uma facção criminosa nas eleições para prefeito e vice aqui no norte do estado. Olha, 8h56, Tayane. Olha só, e outro dado também de segurança, apuradas pelo nosso repórter Alan Dias, aqui em Erechim, a gente já contabiliza 2 homicídios neste ano de 2021. Informações oficiais não foram divulgadas, mas de acordo com as informações coletadas pela reportagem, no último sábado, lá no bairro Cristo Rei, um homem foi atingido por diversos disparos, de arma de fogo, cerca de 17 tiros, chegou a ser socorrido, foi para o Hospital Santa Terezinha, mas acabou não resistindo. E o outro homicídio aconteceu na terça-feira, na mesma semana, onde um homem foi esfaqueado no loteamento Amanhecer, próximo ao bairro Paiol Grande. Então, a vítima também chegou a ser encaminhada para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Muito bem, são 8h57, Dani. E o pessoal pode até dizer que só 2 homicídios, mas a gente está apenas no começo do ano de 2021 e já dias, né? E já acumulamos 2 homicídios de uma forma brutal aqui na cidade, né? Leandro e Thay, encaminhando agora então para o final do nosso programa, eu venho trazer uma notícia de entretenimento. Olha só, há 10 anos a MCU nos introduziu a um dos personagens mais queridos da última década, o Capitão América. Era sendo lançado há 10 anos o primeiro filme, o primeiro Vingador, o 5º filme da saga da Marvel com uma vibe bem retrô. O primeiro filme do Capitão América nos deu a origem do herói de quem nos despedimos em 2019. Então, 10 anos já se passaram desde o primeiro filme do Capitão América, que além de despertar o interesse do público mais jovem, nós também, querendo ou não, fomos introduzidos a esse personagem, a esse filme. Muito bem, né? Moveu gerações, né? Exatamente. Nos quadrinhos, no cinema, na TV, em todo lugar. Participação dos nossos ouvintes, nossos espectadores, a Irene Conga. Bom dia mesmo, tá acompanhando a gente em Ourinhos, lá em São Paulo. Como é que tá o tempo aí, Irene? Tá chovendo por aí, hein? Olha, também, ela tá falando sobre essa questão aí do Covid que nós estamos falando. Olha, é verdade, viu? Máscara suja, a maioria das pessoas não sabe como se comportar. E o Fabiano e a Cleusa Gatti estão ligados. Bom dia para você, tá bom? Ela tá ligada aqui com a gente. Obrigado pela companhia, vocês que estão ligados conosco e participando nessa manhã. São 8h59. A gente vai ficando por aqui. Meu nome, eu agradeço a sua audiência e amanhã eu te espero novamente. Eu também... Muito obrigada, pessoal, pela participação de hoje. Leandro, Thay, que a gente tenha um bom dia e que o pessoal também que está saindo de casa leve mais uma vez o guarda-chuva, porque eu acho que hoje vem a chuva, hein? Tudo bem, vai daí, chefe. Muito bem, agora sim, então um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e também acredito que vai chover, então separa já o guarda-chuva. A gente fica por aqui e até amanhã. Contamos com a sua companhia aqui no Café Bom Dia.